noite. Hoje é dia 25 de março. Vamos continuar com o livro Java Prático, Java 8 Prático. E nós já estamos no capítulo 8. Hoje a gente começa o capítulo 8, que ele vai falar um pouco mais sobre os streams. No capítulo 7 a gente falou sobre os streams e o capítulo 8 ele vai trazer mais um pouquinho e alguns detalhes assim que são interessantes pra gente saber. Então, deixa eu ver se mais alguém entra aqui. Não, mas vamos lá. Então, vou começar lendo aqui o capítulo 8, mais operações com streams. Quer que eu leia? Queres Pode ser. te ajudar aí na participação enquanto eu tô aqui também? Vou ter que sair um pouco antes, Beleza. mas Pode daí ler. a gente. Então vamos lá. Mais operações com stream. Dá pra me ouvir bem, hein? Tá Dá conseguindo sim. me ouvir? Dá sim. Boa Epa, noite, bem pessoal. show. Opa, opa, deu um eco. É, vamos lá. Ordenando um stream. Ordenação de uma lista. Uma list, né? Utiliza o método sort da list, tá? Exemplo de ordenação por nome. Aí ele tem a coleção, né? Chamando sort, usando um comparator e o comparing dentro do comparator. E aí chamando por referência, né? Reference, method reference, o get nome. 2, ordenação em um string. O método sorted é usado para ordenar elementos em uma string. Exemplo de filtragem e ordenação por nome. Aí tem um usuário .stream, né? Que a gente pega da qualquer coleção, né? Aquele método stream. .filter. Aí usando o lambda, né? Filtrando ali pelo uso o lambda de o get pontos maior que 100. E ainda assim, ponto sorted. Então ele está filtrando e ordenando, né? Usando comparator, ponto compare, de novo, usando o método reference, dois pontos, get nome. A diferença principal, sorted não modifica a lista original. Entendi. Legal. Mas daí como é que ele faz? Se ele não modifica, ele cria uma cópia, deve criar uma cópia, né? É, que com streams ele vai fazendo, né? E ele se perde. Se a gente precisa mostrar na tela alguma coisa, a gente tem que criar uma variável. Porque o stream em si, ele faz uma cópia, faz o que ele quer lá e fica lá, né? Ah, tá. A gente tem que coletar e colocar em outro, né? Isso. Acho que eu tinha me lembrado. Aí, continuando aqui, então, convertendo o string para uma lista. O resultado pode ser coletado em uma nova lista usando collect. Foi o que a gente pensou aqui. Collectors to list. Então, ali tem uma lista de filtrados ordenados. Deixa eu botar meu óculos aqui. Quer que eu mando aqui? Não, não, não. Não, não, não. Oh, Eu tava sem óculos. A véia tem que botar mesmo. Já fica embaçado, sabe? É coisa da normal. idade. Aí deu um stream.filter, lambda filtrando por maior de 100 pontos, né? Ponto sorted para ordenar por nome e coletando o toList, né? Então daí a gente provavelmente vai passar o resultado, né? Coletar o resultado nos filtrados ordenados. Beleza. Comparação com Java 7. Código mais extenso e menos legível no Java 7. Claro, né? Uma montoeira de código para fazer. Uso de uma lista temporária. Necessidade de um laço para filtragem, que não é um for each, né? Uso de uma classe anônima, até isso, né? Para implementar o comparator, que a gente viu, né? O bom é que a gente viu tudo isso antes, já conhece bem, né?
Marina? Já sim. É uma revisão, né? Uma boa revisão pra gente. É uma revisão e um além, né? Eu tenho pensado Muito que esse bom, livro é. muito maravilhoso. Conclusão, o stream se torna um código mais enxuto e legível, é isso. Aqui eu separei no IntelliJ alguns exemplos pra gente dar uma olhadinha. Então, deixa eu ver se é esse daqui. É esse daqui. Eu só peguei aqueles códigos, né, que estão ali no texto, pra gente dar uma olhada com mais calma e até mesmo rodar aqui pra gente ver. Então, ó, como ele fala aqui, vamos voltar aqui. Ele fala que, né, o primeiro é o exemplo de ordenação por nome. Então, a gente tem aqui uma lista com 14 usuários totalmente aleatórios, com pontuações aleatórias aqui. Aqui a gente tem um comparator, um comparing, né, com o usuário 2, com esse usuário, que é a mesma classe, get nome. E aqui ele vai mostrar os usuários ordenados por nome, que é o que ele fez aqui. Só pra gente ver aqui, rodando. Então, aqui a gente tem os usuários por nome. Aqui são todos os usuários, ó. 90 pontos, 10, 180, 15. São todos os usuários da nossa lista ordenados por nome. Aí, o segundo exemplo que ele dava para nós, vamos voltar aqui para ver. Esse o filtro moderador também, né? Ele tava fazendo, só que não tava usando o stream, eu acho. Que eu cheguei a usar o teu exemplo ali. Esse sort? Não, é um exemplo parecido com esse, só que eu acho que não tinha stream. É aquele filtro moderador ali do capítulo 7. Filtra. Esse aqui? É, ó, Não, esse só que usa ele não tava. stream. Ele também tá usando. Parecido. Eles são parecidos, né, esses exemplos. Bacana. Ó, e Ah, aqui tem aquele detalhe que a gente viu, né, ó. Aqui ele não está usando o stream. Então aqui ele está mudando a nossa lista original. Aí o segundo que ele fala é a ordenação com a filtragem. Então vamos aqui no nosso segundo exemplo. Nesse caso aqui a gente está usando o stream. O stream ele ajuda, inclusive. Não é bom, a gente acha que é uma coisa boa, mas não é bom alterar a lista original, se tu for pensar, né? Sim. É uma garantia, né? Se você precisar Muda a fazer cópia. qualquer coisa, né? É. Aí. Nossa, aqui ele tá filtrando quem. Ops, espera aí que eu acho que eu esqueci. Ah, detalhe aqui, ó, que a gente tá falando, ó. Aqui ele tá filtrando todo mundo. Aham. Porque o stream ele não muda a nossa lista original. Tá, mas tu tá imprimindo qual? Aqui, Tá ó. imprimindo o original, ou seja, ele tá filtrando, mas ele não tá coletando a cópia É isso aí. ainda. Deixa eu ver o que que ele dá aqui. Ele dá Ele filtra, mas não tá exibindo, ele tá exibindo a lista a original lista sempre. original. Só que se Exatamente. tu der um collect ali embaixo, ele vai mostrar. Isso, ó, que é o exemplo que a gente tem aqui embaixo. Não pode esquecer disso, porque eu já cansei de usar stream e, ué, não fez. Não fez, mas também eu tô imprimindo o original, né? Exatamente. Ah, eu acho que tu tem que dar um forite print ali embaixo. Sei, Puxar ali embaixo. porque não imprimiu nada. Boa. Ops, Aí. agora sim. Então, ó, aqui na lista a gente tem os mais de 100 pontos. Então ele filtrou, guardou e a gente conseguiu fazer um for each aqui. Perfeito. Então, na verdade, é só esse código aqui embaixo, né? E aí, comparando os de cima junto, que precisa. É menos código, né? Sim.
E aí, ó, como o nosso texto aqui estava falando, né? A comparação com o Java 7. Então, no Java 7, a gente precisaria fazer tudo isso daqui para imprimir aquilo que a gente tem igual no outro, né? Ó, que ele fala, criar uma segunda lista, ter o nosso for com a validação quem é maior do que 100, guardar esses usuários na nova lista, depois ainda que fazer a comparação, né, para ordenação com a nossa classe anônima aqui, o new comparator. Então, É, ó, dá o mesmo resultado, só que aqui a gente tem muito mais código. maravilhoso. Nossa, eu agora tu viu que a gente já tá no Java 24. Pois é, só essa semana, Comentário. né? Cara, a gente tem que fazer uma live especial, assim, alguma coisa mostrando as novidades também, né? Nossa, seria ótimo, né? Quando puder, de repente, lá pras meninas ali. Boa, muito bom. Mas a gente vai chegar lá. Vamos, um pouquinho a gente chega. Estamos indo, estamos indo. Sim. Alguém gostaria de ler este? Ah, a Mali chegou aí, a Amanda. Oi, Querem gente. participar? Ler um pouquinho. Quem é a primeira vez, só para vocês saberem como é que funcionam as coisas aqui, a gente tem um resumo do livro que a gente só lê. Então, assim, não precisa ficar com medo de falar para explicar coisa. A gente lê aqui, uma vai lendo, outra vai lendo e depois a gente vai para o código para discutir aquilo que a gente leu. Então, assim, Não tranquilo. precisa ficar com medo. Exato. Mas toca a ficha aí, vamos se revezando, Marina. Então, tá bom. 8.2, muitas operações no stream são lazy. E o 8.3, juntei aqui tudo no mesmo, que era pouca coisa. Qual é a vantagem dos métodos serem lazy? Então, o que significa um stream ser lazy? Lazy é preguiçoso, né? Em inglês. Ou preguiça, né? Ao manipular um stream, encadeamos operações formando um pipeline. O Java otimiza essas operações executando-as somente quando necessário. A maioria das operações do stream são lazy, ou seja, não são executadas imediatamente. O exemplo de operações lazy. No código abaixo, filter e sorted não executam nada imediatamente. Então a gente tem aqui, ó, usuários.stream, o filter e o sorted. Então está falando assim, o pipeline que ele está dizendo é essa sequência de coisas, ó, uma sequência, duas, três. Então é igual a gente fala, né? É uma sequência de coisa mesmo. Ambos apenas retornam um novo stream com essas operações registradas. Essas operações são chamadas de intermediária. Então, só para a gente voltar aqui, ó. Cadê aqui? No streams a gente tem a operação inicial, que é essa daqui, ó, ponto stream. A gente tem essas intermediárias e a gente tem a final, que é a que vai pegar alguma coisa, vai selecionar alguma coisa, que vai deixar disponível o que foi feito para que a gente colocar em alguma variável ou que a gente possa usar. Quando o stream é realmente executado? Somente quando ocorre uma operação terminal. Isso aqui, ó, operação terminal. Tinha esquecido o nome, gente. Que é essa última operaçãozinha aqui. Como collect. Então a gente tem aqui, ó, list usuário, filtrados ordenados, usuário.stream, filter, o lambda, o getPontsMark100. Aqui está filtrando quem são os usuários que têm mais de 100 pontos. O sorted, usuários getNome, então ele aqui está ordenando pelo nome. E o collect, collectors.toList. Então, e aí ele está fazendo, pegando essa lista que foi ordenada, que foi filtrada, ordenada, e está colocando numa lista. O collect força a execução das operações intermediárias e gera o resultado. Eu acho isso daqui muito interessante a gente saber, que
ele é o lambda não, o stream ele é lazy, né? Ele não faz exatamente as operações, porque assim, quando a gente pensa em comandos em programação, né? Não só em Java, em programação e no geral. A gente pensa que o computador vai fazer linha por linha na sequência que está aparecendo. Ok, isso é certo, não estou falando que isso é errado. Mas aqui, quando a gente está usando o stream, a gente pode colocar, encadear um monte de operação aqui, só que ela só vai ser executada quando a gente der uma operação terminal. Quando a gente colocar essa última operação. E aí que ele vai forçar a execução das operações intermediárias. Isso é bom a gente gravar como um conceito mesmo, porque a chance da gente esquecer a nossa operação terminal diminui. Não é que não vai acontecer, mas diminui, né? Porque a gente pensa sempre assim, encadeei um monte de coisa aqui na pipeline de intermediária, tá, mas e aí? Quando que vai ser executado? Eu preciso de uma Então operação quer dizer terminal. que eu fiz até a linha sorted e não coloquei o collect. Ele não vai Não vai executar. filtrar nem ordenar. Porque ele não vai colocar em lugar nenhum, né? Vai ficar ali. Sim, não vai terminar, né? Exato. Não tem que ter um terminal, Sim. uma operação terminal. Porque eu acho que isso quer dizer a pipeline, né? A pipe, esses conceitos de intermediário, final. Uhum. Isso tudo que tu tá dizendo tem a ver com isso, né? Eu acho. Sim. Sim. Legal. Aí tem, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei uns exemplos aqui pra gente ver. Então, vou fazer isso daqui. A gente tem aqui nesse. Calma, vou voltar aqui pra gente ir vendo junto. Então ele fala aqui, no 2, né? Esse exemplo que tá dando pelo get nome. E aqui ele faz isso aqui, deixa. Aqui se a gente colocar para printar usuários, a gente já viu que não vai printar a nossa lista original, né? Porque a gente não colocou em nenhuma variável nova. Mas deixa eu ver. A gente precisa desse collect aqui no fim para a gente conseguir colocar numa variável para conseguir printar. Então, a gente roda aqui, deixa eu ver se... vai rodar mais de uma coisa aqui. Vamos lá. Então, aqui ele tá fazendo nada, né? Porque a gente não tá colocando uma operação terminal e também não tem variável nenhuma aqui recebendo. E aqui logo em seguida a gente tem o segundo exemplo, que é o usuários stream, o filter, que está filtrando quem tem mais de 100 pontos, ordenando e colocando na lista. E aqui a gente tem a nossa lista com os usuários que tem mais de 100 pontos. Aqui na nossa lista tem usuários que tem menos, 10, 90, 62, 15, mas eles não aparecem aqui na nossa lista. Então, a gente já viu isso. E aí, aí a gente tem aqui mais um exemplo que ele deu aqui para nós, Cadê? Esse daqui é o 8.3. Vamos ler aqui, aí a gente volta lá. Então, qual que é a vantagem dos métodos de serem lazy? Evita o trabalho desnecessário. Exemplo ineficiente. Filtra todos os usuários e cria uma lista apenas para pegar um elemento. Então, a gente tem aqui, usuário mais de 100, usuário.stream, filtrar quem é maior que 100, collector.tolisto.get 0. Então, ele está pegando aqui o primeiro da lista, né? Ordenou tudo e pega o primeiro. Problemas. Filtra todos os usuários desnecessariamente. Cria uma lista temporária. Pode gerar uma exception se nenhum usuário atender o critério. Solução otimizada com findN. findN retorna qualquer usuário que atenda ao critério, sem filtrar toda a lista. Então, a gente tem aqui um optional, usuário que é a nossa classe, usuário optional.
usuário.stream, filter o lambda u.get maior que 100 ponto findN. Então aqui ele está pegando qualquer usuário que tenha maior que 100 pontos. Vantagens: retorna um optional, permitindo um tratamento seguro, que é aquela, né, assim, não dá uma exception se caso nenhum atender. Porque aqui se não tiver nenhum com maior que 100, ia dar ruim, né? O stream para execução assim que encontra um usuário válido. Nossa, isso aqui tá estranho. O stream para a execução, eita, para a execução assim que encontra o usuário válido. E aqui a gente tem uma... vamos nesse aqui, vai, por enquanto, depois a gente volta aí. Então aqui ele tem o código, aquele exemplo, né, que usuários.stream, filtra quem tem mais de 100 pontos, coloca numa lista e pega o primeiro. É muito estranho, né, a gente pensar assim, a não ser que ele queira realmente o primeiro da lista em ordem alfabética. Aí ok, né, usar esse. Ó, mas aqui ele pegou o primeiro usuário com... Ah não, aqui não tá lista, não tá ordenando por nome. Realmente isso daqui não tem sentido nenhum, né? Porque ele nem tá ordenando nada. Então aqui, ó, ele mostra um só. Então dos 13 que a gente tinha aqui da nossa lista, ele tá mostrando somente um. E aqui o nosso exemplo com o optional que ele tem, né? Mas é um bom exemplo, né? Como é que faz para pegar só um da lista filtrada? Sim, com get, né? Daquele jeito. Uhum. E aqui, ó, ele dá um exemplo com findN, que encontra qualquer um, né? Que ele dá aqui, ó, filtra quem tem maior que 100 e me retorna qualquer um. Tipo um aleatório random. Eu Tipo não sei se é um seria um random mesmo, random. talvez ele pegue o primeiro. Ó, ele pegou o mesmo, que é o Carlos. Talvez ele, deixa eu ver, o Carlos é aqui o primeiro, ó. O Carlos é o primeiro. Vamos trocar aqui. Vou pegar esse daqui, jogar pra cá. Aí tem que aparecer... Não vou aparecer... Vamos ver se ele pega o primeiro do mesmo jeito. Ó, ele vai pegar o primeiro da lista. Porque tem a lista, ele filtrou, mas ele não mudou a ordem, né? Aí ele pega aqui o primeiro. Entendi. Legal. Aí aqui a vantagem de usar esse findN é a chance de não dar erro, né? Porque ó, o findN, ele retorna um optional. Então essa é a vantagem, que tem o tratamento de exceção que fica mais fácil. Sim, não. Se tiver vazio, se não retornar nenhum, ele não vai dar no pointer. Isso, exatamente. Que aqui Ele vai dar. retornar um exception. Isso. Uhum. Porque se Quer dizer, ou sei lá, né? Sim. Exatamente. E aí a gente tem o findN e o findFirst. E aí ele fala que existem diferenças. Vamos ver aqui, ó. Ambos são operações terminais. findN retorna qualquer elemento rapidamente. findFirst respeita a ordem do stream e retorna o primeiro elemento que satisfaz o critério. Então assim, a gente não pode dizer que o findN sempre vai retornar o primeiro. Ele retorna um mais rapidamente, que talvez vai ser o primeiro, né? Mas o findFirst, ele vai respeitar a ordem. E como verificar a otimização? Pode-se imprimir logs dentro de getPontos ou usar breakpoints. Uma abordagem interessante é usar pick. Não sei se é assim que se fala, gente. Mas tudo bem. Um método intermediário que permite visualizar as execuções. Achei muito legal isso daqui. Não conhecia. Não sei se todo mundo conhecia.
mas ele vai criando tipo um log pra gente. Ele mostra na tela o que ele tá fazendo. Então, ó, tem um exemplo aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui nele. Então, a gente tem a nossa mesma lista de sempre. Aí tem usuários stream, o filter. Então, ele aqui tá filtrando. Ah, esse aqui é o exemplo do anterior, né? Mas tudo bem. Deixa eu... Ops. Não, não é esse aqui, não. Não, é esse aqui. É esse aqui. É esse aqui que eu ia mostrar. Então, usuários stream, o sorted. Aqui ele tá voltando a ordenar. Mas aqui, ó, tem um pique aqui que ele tá mostrando na tela e dando um find n. Então, aqui, por mais que a gente não tenha aqui uma operação que é para mostrar, que é de collector, que é não sei o que, a gente tem essa operação que ela é intermediária, mas ela mostra pra gente o que ele fez. Meio doido, né? Mas é isso. Aquele com find n. Então, se pega qualquer um, mas aqui ele mostrou tipo um log do que ele estava fazendo aqui no stream. Ele fala, esse código imprime somente até encontrar o primeiro usuário válido, confirmando a otimização. Consideração final, a otimização não é garantia em todos os casos, depende das operações no pipeline e do comportamento específico do stream. Então aqui, esse pique ele vai mostrar até encontrar algo que satisfaça ali na operação que a gente está fazendo, nas operações intermediárias. Não conhecia ele, achei interessante. Deixa eu ver mais aqui. Aí a gente tem mais aqui alguns exemplos aqui com esse pique. Que é assim, né? Agora ele vai explicar um pouco mais. Alguém gostaria de ler? Poderia ler esse daqui mais um pouquinho? Eu vou continuar aqui. O que é o pique? O método pique permite visualizar a execução do pipeline, executando uma ação a cada elemento processado. Ele não força a execução do stream, pois é uma operação intermediária. Então, o exemplo do usuários.stream filter, o lambda, o get pontos maior que 100, o pique system out, println, find n. O pique imprime apenas até encontrar um usuário com mais de 100 pontos, demonstrando o efeito do laser evaluation. Pique versus for each. O for each é uma operação terminal e força a execução do stream. O pique é intermediário, então o código abaixo não imprime nada, pois não há uma operação terminal. Que aqui ó, a gente tem o exemplo, né? O find n ele vai ser a terminal aqui, e aqui ele só tem ele só tem operações intermediárias, então ele não mostra nada. Vamos aqui. Deixa eu colocar esse aqui pra gente não se confundir. Então, aqui ele mostra o primeiro aqui que ele encontra, que satisfaz a filtragem, e mostra aqui pra gente o Carlos com 150 pontos. E esse daqui, ele vai executar e não vai mostrar nada. Ó, não mostra nada pra nós, porque o filter e o pique só
são operações intermediárias, então ele não imprime nada. Pick com sorted e operações stateful. Se usado com sorted, o pick imprime todos os usuários antes do find n. Então a gente tem aqui, ó, os usuários stream, sorted, comparator, comparing, usuário get nome, aqui ele está ordenando, um pick e o find n. Isso acontece porque sorted é uma operação intermediária stateful, que pode precisar processar toda a lista antes de produzir um resultado. Então a gente vai ter aqui o nosso exemplo. Eu acho que eu não pus esse. Deixa eu ver aqui. Ele não ficou aqui. Acho que faltou esse. Ou ele tá aqui. Ih, onde eu pus? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é igual. É esse daqui. Então, vou rodar aqui. Aqui ele trouxe a primeira da ordenação. Ué, mas ele falou que ia aparecer tudo, né? Se usado com sorted. Antes do find n. Não entendi isso aqui. Aqui eu vou ter que olhar de novo. Coisa depois eu mando pra vocês lá. Entendi não. Porque aqui, ó, ele fala que imprime todos antes do find. Ah, ele vai imprimir antes do find. Então, como ele achou o find n, ele imprimiu lá. Agora entendi. E aqui, o último textinho de hoje, o último tópico, que são as operações de redução. Então, aqui dentro ainda do stream, ele tá dando pra gente as operações, exemplos, né, de operações de redução. Não são todas, então, assim, mas são exemplos que já dá pra gente fazer algumas coisas. Então, o que são as operações de redução? São operações que processam os elementos do stream para produzir um único valor final. Então, são exemplos. Average, que é a média, count, min, max e a sum. O sum que é a soma. Exemplo de cálculo de média de pontos. Então, aqui ele tem o double, pontuação média, usuário stream, map to int, usuário get ponto. Então, aqui ele está pegando todos os usuários, pegando a quantidade de pontos de todos os usuários que tem na nossa lista, dando average, get as double. Então aqui ele está fazendo a média, trocando, né, para double e colocando aqui na pontuação média. Map to int, converte os objetos para int. E o average calcula a média e retorna um optional double. Encontrando o usuário com maior pontuação. Então aqui a gente vai ter, ó, o max. Então é um optional, a nossa classe max, usuário.stream, max, comparator, comparing, usuário get pontos. Nos outros exemplos a gente estava usando o compare, o comparator, comparing com nome. Agora ele está fazendo com pontos. E aí a gente tem o usuário máxima pontuação igual max.get, que ele colocou aqui no optional, a gente só está colocando na nossa variável. Max retorna o usuário com maior pontuação usando um comparator. 4. Somando os pontos de todos os usuários. Então a gente tem aqui um int total igual usuários.stream, um ponto map to string, usuários get pontos, ponto sum,
que aqui tá somando todo mundo, né? Sum soma todos os pontos e retorna um inteiro. Entendendo a operação reduz. Vou deixar aqui, volto daqui a pouco. Vamos olhar aqui esses exemplos até aqui. Então, ó, a gente vai ter aqui a média. E aqui tá mostrando a média. O max, né, que vai estar pegando o maior pontuação. A soma do total. Então, ó. Então, vamos ver aqui a média calculada, mas vamos ver esse daqui, quem que é o máximo de pontos. Só pra gente ver se tá certo. Ó, 300, 321, 478, acho, não, 500, é esse daqui. Esse é o maior. Vamos ver se tá aí. Então, a gente tem a pontuação, deixa eu ver se é isso aqui. Pontuação é a média. Vou colocar aqui, né, pra ficar mais fácil pra gente visualizar. A média. A máxima é os 500 pontos da Helena aqui que a gente viu. Max. E aqui a gente tem o total com a soma aqui. Aqui, ó, que tá filtrando todo mundo. Aí a gente tem aqui alguns exemplos de reduce, né? Reduce é uma operação de redução genérica que pode ser usada para somar, multiplicar ou realizar qualquer outra agregação. Então, funcionamento: valor inicial, ponto de partida de cada operação e operação binária. Define como combinar os valores. Então, aqui, ó, ele tá dando essa operação do reduce. Então, ele tá fazendo aqui, ó, int total, usuários.stream, map to int, usuário get pontos. E aqui, ó, a primeira parte, o que ele tá fazendo? Valor inicial, ponto de partida da operação. E a operação binária, ó, que é esse pedacinho aqui, define como que vai combinar os valores. Então, tá falando assim, o que ele vai fazer com esse map, né, que foi feito aqui em cima. Que foi feito em cima não, né, que foi definido em cima. Então, aqui ele tá falando assim, ó, que o A mais B. Então, aqui ele vai somar. Tá aqui, ó, o 0 é o valor inicial e o B, o A, vírgula B, lambda A mais B é a operação de soma. Então, alternativas ao lambda, né? Alternativas para a gente substituir esse pedacinho aqui. Podemos usar o integer 2.2.sum, que é o da soma, simplificando a escrita. Aí a gente não precisa escrever esse pedação aqui, só escrever aqui com interjeição. E aí tem aqui, ó, o exemplo da multiplicação, que é a mesma coisa. Tem o valor inicial e cadê aqui? A operação, né? O que a gente vai fazer com ele. Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui reduz 1, o A, vírgula B, o lambda asterisco B, multiplica todos os pontos dos usuários. E aí, a gente também tem aqui uma opção de fazer o reduce sem o map to int, que é fazer aqui o reduce direto. Usuários.stream reduce 0, o atual mais o get pontos interjeição. Então, aqui ele tá fazendo, ó, aqui reduce soma todos os pontos diretamente, sem fazer o map to int. Esse formato é útil em streams paralelos, onde o terceiro argumento, integer 2.2. Sum, combina resultados parciais. Então, quando tem streams paralelas, dá para usar assim. Reduce e fold. Em outras linguagens, reduce é chamado de fold. No próximo capítulo, será mostrado como reduções podem ser paralelizadas usando streams paralelos. Collect também é uma forma de redução. Então, próximo capítulo tem bastante coisa ainda para ver, mas vamos só dar uma olhadinha nesses exemplos de reduce. Cadê? Vou comentar, vou deixar aqui mesmo. Então, ó, aqui é o primeiro exemplo que ele dá, que é o da soma.
Então, a gente tem aqui o 0 e a nossa operação, que é o total 1. Aí, a gente tem esse mesmo jeito. Vou até colocar assim, ó, pra gente saber de onde ele é. Que é o total 2, que ele fala, né, isso daqui é a mesma coisa que a gente escrever isso daqui. E a multiplicação, que tá aqui. E o reduz, que ele deu aqui. Vou colocar aqui, ó, pra gente saber. Que é a combinação sem o map to int. Então, aqui é o total 1, que é esse daqui, ó, que a gente viu. Cadê? Tá aqui, não, multiplicação. Que é esse daqui, com o reduce. Vou colocar aqui, pra ser mais fácil de ver. Pronto. Aí aqui o total 2, ó, dá o mesmo número. Então, a gente vê que ele tá fazendo a mesma coisa, né? Que ele é fazendo a soma de todos os pontos. Aí ele dá a multiplicação, que deu negativa. Tá multiplicando. E o reduce com... Ó, deu até é a mesma coisa, né? Porque só tá somando, que é a soma sem usar o map to int. Então, é isso. Alguém conhecia, usa bastante esses reduz? Tem algum comentário, dúvida? Ou alguma dica também do uso desses lambdas com essas operações? De boas. Ah, tá aqui no chat. Eu lembro do Reduce lá no JavaScript, né? Mesmo sentido, né? Eu JavaScript sou quase nada de conhecimento, mas deve ser. As linguagens vão buscando, né, uma coisa uma da outra. Mas Pelo que eu vi, eu acho que é a mesma coisa. deve ser mesmo. A Marli colocou, fique em paz, não precisa ter pressa não. Não conhecia ainda, não cheguei nessa parte. Que bom, né, a gente vai vendo e vai conhecendo as coisas com o tempo, né, não precisa ter pressa. Uma vez eu recebi um conselho que me fez pensar bastante. Que ele falava que... A pessoa me falou, né, que um pouquinho por vez é melhor do que nada. Então a gente vai conhecendo, vai estudando e vai conhecendo um pouquinho de cada vez. Isso é bom. A gente vai... Um pouquinho de cada vez é melhor do que nada, ou um pouquinho de cada vez é melhor do que tudo ao mesmo tempo, que nossa cabeça não grava, né? Então, isso é bom. Deixa eu ver que a Marli tá digitando aqui. Vamos ver o que é. É isso mesmo. Eu também já vi muita aula das meninas aqui lá no... Até no JavaScript tive muitas coisas que eu olhar e falar assim, vou olhar, prestar atenção aqui, tentar, né? Porque às vezes quando a gente não entende é difícil prestar atenção. Mas quando a gente se deparar com esses problemas, a gente já vai saber um pouco do que ele é. Isso é muito bom. Continue persistindo, mesmo sem entender às vezes. Marli e a Amanda também, todo mundo, né, que tá vendo a gravação aqui também. Então, é isso. Imagina que eu aprendo muito com vocês também. Isso é muito bom. Gente, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá no nosso grupo. Estamos aqui. Uma boa noite para vocês. Nossos resumos ficam lá no nosso blog,
Quando vocês quiserem consultar, lembrar, é só pegar lá, que tá tudo resumido já, que é fácil da gente achar. Uma boa noite para vocês, até mais.